Olá, sejam muito bem-vindos. E o tema de hoje é como se tornar um perito judicial. Nessa aula, eu vou falar a respeito do passo a passo que você deverá fazer para se tornar um perito judicial. Para quem não me conhece, eu sou Ivan Delfino, eu sou especialista em direito imobiliário, especialista em perícias e avaliações de imóveis e atuo como perito judicial e também perito extrajudicial. Bem, hoje no Brasil tem mais de 70 milhões de processos pendentes e a atividade de perito judicial é muito promissora. E, melhor, você poderá iniciar com uma atividade paralela, até quando esse volume de trabalho atender às suas necessidades. Eu admiro muito aquelas pessoas que buscam conhecimento e vão até o fim, e espero que você vá até o fim dessa aula. Para que você saiba como se tornar um perito judicial, é necessário que você primeiro saiba o que é o perito judicial. Por que da necessidade de nomear esse profissional? Por que contratar esse profissional? Quando temos algum tipo de desentendimento entre as partes, quer seja pessoas físicas ou uma empresa, esse desentendimento geralmente vai para a justiça. Então, é aberta uma ação judicial. A parte que acha que tem algum direito ou que quer algum tipo de benefício é quem abre o processo. Essa parte é chamada de autor ou autores. E quem sofre o processo é chamado de réu. A abertura do processo se dá através de um advogado, que vai ser contratado pelo autor. Ele vai verificar o que o autor está pretendendo e vai transformar aquilo numa peça chamada petição inicial. E é nessa petição inicial o que o autor vai entrar na justiça requerendo alguma coisa. Após ele entrar com essa petição inicial, será aberto um processo e o réu será notificado. E a partir do momento que o réu recebeu uma notificação, ele passará a ter ciência do que ele foi requerido na ação e terá direito de se defender. Existe uma máxima no direito: ninguém é culpado até que se prove o contrário. Você já deve ter ouvido isso, né? Isso se chama princípio da presunção de inocência. Então, através do princípio da presunção de inocência, o réu tem direitos de se defender. Será instaurada uma audiência de conciliação. Sendo essa audiência infrutífera, ou seja, não houve conciliação, o processo continuará caminhando. E se for uma questão que fuja da alçada do juiz, ou seja, um assunto que não é familiar ao juiz, o mesmo irá requerer uma perícia. O juiz vai determinar que, para a solução daquele caso, terá que ser feita uma perícia e nomeará um perito judicial. Em 2015, houve uma atualização do Código de Processo Civil. A partir dessa atualização, se tornou obrigatório que os auxiliares de justiça, ou seja, os peritos judiciais, sejam cadastrados no site do Tribunal de Justiça daquele estado que ele pretende atuar. O juiz, ele vai buscar nesse acervo de profissionais, vai procurar um perito de uma área específica, uma especialidade ideal para que ele possa elucidar o caso. O profissional vai auxiliar o juiz no estudo dessa questão específica que foge do conhecimento do juiz, para que ele possa proferir uma sentença. Então, diversos profissionais podem ser nomeados peritos judiciais, entre eles os corretores de imóveis, os engenheiros, os arquitetos, médicos, fisioterapeutas, economistas, educadores, psicólogos, gestores e etc. O perito vai elaborar um laudo e vai entregar ao juiz. E baseado no laudo, o mesmo vai levar em considerações aqueles esclarecimentos e vai proferir a sentença. Em algumas causas, o perito judicial é nomeado para a justiça que chamamos de justiça gratuita. Existem alguns casos em que a parte que necessita elaborar aquela prova, ele não tem condições de fazer. Então, a justiça prevê, nesses casos, a nomeação de um perito para atender aquele caso, que existe o benefício da justiça gratuita. Nesses casos, assim como os casos remunerados, você não é obrigado a aceitar. Você pode declinar do caso, lembrando que os casos de justiça gratuita você também recebe.
só que um valor simbólico. Então, enquanto você poderia cobrar honorários aí de 3 a 5 mil reais para uma determinada causa, para a justiça gratuita, o juiz poderá arbitrar apenas 800 reais, 500 reais, de acordo com a tabela da justiça. Mas é importante, essas ações da justiça gratuita, elas são importantes para que você possa inserir na atividade de perito e estreitar a sua relação com o juiz, por exemplo. A remuneração poderá variar de acordo com cada profissão, de acordo com a atividade de cada perito. Cada profissional tem uma política de honorários praticadas de acordo com o seu conselho de classe. Os corretores, por exemplo, o CRECE, os engenheiros, o CREA e etc. Mas o que eu posso dizer é que qualquer perícia, por mais simples, o valor dos honorários é em média 3 mil reais, no mínimo. O perito estima os honorários em cima das horas que ele vai trabalhar. Então, as perícias com uma carga horária muito maior e que às vezes você nem vai trabalhar sozinho, vai ter que contratar uma equipe, essas perícias podem chegar a valores bem mais altos. Com o tempo, você vai ficando mais experiente e ao adquirir essas experiências, você vai sendo mais requisitado pelos magistrados, pelos juízes. Os juízes vão te passando casos mais complexos, casos mais relevantes e, consequentemente, casos maiores e com maior remuneração. Antes era um mercado muito restrito, era um mercado que para você entrar você precisaria conhecer o juiz, você precisava ter amizade com o juiz. Daí eu te pergunto, quantos juízes você conhece? Eu mesmo não conheço nenhum. Agora não tem mais essa, tá? Não tem mais essa questão de você ter que amizade com o juiz. É claro que se você for lá se apresentar, né, ficar mais conhecido é melhor, né? Mas você tem que, na verdade, agora se cadastrar. Você se cadastrando, e se você tem uma formação, tem a documentação que é solicitada para que você entre na atividade, você pode se tornar um perito judicial. É um trabalho, pessoal, com flexibilidade de horário, né? Então, o perito judicial ele tem mais tempo para se dedicar a outras tarefas e para se dedicar à sua família, que é o principal. Não é mesmo? O perito judicial tem essa renda extra, tem prestígio e é um profissional respeitado. Um profissional visto de forma diferenciada, um profissional de destaque, pessoal. Outros detalhes, o perito poderá trabalhar em diversas ações, inclusive simultaneamente. Ele poderá também trabalhar como perito extrajudicial, ou seja, fora da esfera judicial. Trabalhar para as empresas, trabalhar para clientes particulares. Poderá trabalhar como assistente técnico na esfera judicial, a serviço do autor e a serviço do réu, ou a serviço do réu. Todas as ações judiciais que requerem perícia, normalmente as partes contratam um assistente técnico. O perito também poderá trabalhar como assistente técnico para as empresas. Você poderá exercer, na realidade, inúmeras atividades como perito ou como assistente técnico. Então, pessoal, essa atividade de perito judicial é muito mais ampla do que se imagina. Portanto, ser perito não é apenas trabalhar para a justiça. Muitas pessoas pensam isso. O perito é aquele profissional que detém um conhecimento técnico, que faz laudos para esclarecer questionamentos. E esses laudos não acontecem só na esfera judicial, acontecem também na esfera extrajudicial. Eu, particularmente, trabalho como perito judicial, mas trabalho também na extrajudicial. Faço trabalho para empresas, para condomínios particulares, para companhias de seguro, e entre outras. Então veja que essa atividade é apenas uma abertura. A abertura para uma rede de atividades que você pode exercer, uma rede de compromissos e desenvolvimento de trabalho. E imagina quantas pessoas você vai conhecer ampliando a sua rede de trabalho, não é mesmo? Para você se cadastrar no estado, no estado que você está ou no estado que você queira trabalhar. Primeiro passo é você vai ter que entrar no site do Tribunal de Justiça do seu estado. Procura aí no Google,
Tribunal de Justiça, você vai procurar a aba Processos. E nessa aba você vai achar a outra aba Cadastro de Auxiliares de Justiça. Você vai clicar e vai ter um texto explicando como se cadastrar, quais são os documentos requeridos. Mas vou adiantar algumas coisas aqui para você. Você vai precisar de uma foto digitalizada, você vai precisar fazer uma biografia profissional, que é um texto até 2048 caracteres. Você vai ter que digitar o seu diploma e você vai ter que digitar a sua carteirinha aí do seu conselho de classe. Uma vez inserido no site do Tribunal de Justiça, você vai receber uma confirmação. Provavelmente 1 ou 2 dias depois, através daquele e-mail que você cadastrou. Você vai receber uma confirmação de que seu cadastro está ativo. E a partir do momento que você recebe essa confirmação, você passa a ser um auxiliar da justiça aí do seu estado. Mas é importante saber, isso não quer dizer que você já é um perito. Será perito apenas no momento em que você for nomeado. Mas é bom lembrar que o perito é um profissional que tem uma certa bagagem profissional, que está qualificado para resolver um assunto que não é de conhecimento do juiz. Então, por mais que você seja nomeado, sempre tem que buscar um crescimento técnico, um aprendizado no desenvolvimento, para que você possa desenvolver uma excelência na sua atividade. Bem, mas quais são os passos após a nomeação? O primeiro passo, nos 5 dias iniciais, é estudar o processo. Se o processo for digital, você receberá uma senha para que você consiga entrar nesse processo para fazer os devidos estudos. Pessoal, nesses 5 dias você tem que fazer uma petição aceitando a nomeação e estimando os honorários. Aí você pergunta, como estimar honorários? Como eu faço uma petição? O que é uma petição? Todas essas questões, entre outras, serão esclarecidas com detalhes e modelos de peças nas próximas aulas. Aí você me pergunta também, mas como funciona o rito processual? Bem, pessoal, é prazo para você aceitar, é prazo para você estimar os honorários, é prazo para você agendar a perícia, é prazo para você entregar o laudo, é prazo para as partes se manifestarem, é prazo para você responder os questionamentos, os quesitos feitos pelas partes ou pelo juiz. Só aí eu já enumerei vários prazos diferentes. Mas nesse percurso poderão ocorrer inúmeras alterações no processo, onde você terá que atuar em todas as manifestações do juiz, das partes. Tudo que você faz no processo são feitas por escrito, através de petições. Mas como fazer um laudo pericial? De que forma é apresentado? Qual a linguagem a ser utilizada nesse laudo? Todas essas questões vão povoar os pensamentos de quem é nomeado pela primeira vez. E fique tranquilo, pessoal. Essas questões também serão detalhadas nas próximas aulas. Então, se você simplesmente se cadastrou, mas não se capacitou para desenvolver o trabalho e para desenvolver essas rotinas processuais, você vai precisar procurar um auxílio, uma formação a respeito disso. Porque se você, de repente, perder os prazos iniciais, por exemplo, você já está fora. Você será retirado do processo. Ok, pessoal? Espero ter esclarecido. Hoje eu só quero agradecer a todos por essa oportunidade de trazer aqui um pouco mais dos meus conhecimentos, né, e compartilhar com vocês. Gostaria muito de agradecer a Sara, toda a equipe da ESO, da Escola Superior Universitária, em especial ao nosso mestre Dr. Júlio César Sanches, né? E obrigado a todos pelo prestígio. Me sigam aí nas redes sociais, é só procurar por Ivan Delfino, especialista em direito imobiliário, que vocês vão encontrar com certeza, com facilidade.
Fique com Deus e até as próximas aulas. Abraço a todos. Ivan Delfino.